Fica uma em cima, outra embaixo, né? Pronto. Muito bem. Aqui, como eu falei, Carol é formada em fonoaudiologia pela UFES. É uma das minhas colegas de turma, né? Eu fiquei para trás, a Carol se formou. E hoje ela está atendendo, está como fonoaudióloga, né? Isso. Uhum. Aqui quem é que fala alguma coisa, porque... Mas, então, Carol, a gente não vai se prolongar muito, a gente vai dividir a live em duas partes, né? Uma de saúde Uhum. vocal e classificação vocal. E aí eu queria que Certo. você iniciasse falando um pouquinho sobre saúde vocal, o que a gente pode fazer, o que a gente não deve fazer, o que favorece a nossa voz, tanto para quem gosta de cantar e para quem também usa a voz como profissão, né, que são professores. A palavra está com você. Oi, gente, boa noite. Como a Gisane falou, nós fomos colegas de curso. Eu passei um pouquinho dela, mas estamos aí. Eu sou fonoaudióloga. Eu estou fazendo especialização em voz clínica e profissional. E eu vou trazer logo as dicas. Se vocês tiverem alguma pergunta, depois a gente responde, certo? É, o que eu devo fazer e não fazer para produzir melhor a voz, para evitar que um adoecimento da nossa voz. Principalmente para as pessoas que usam ela profissionalmente, para quem canta, para quem dá aula. Uma alimentação balanceada, que é tipo o alicerce para a saúde do corpo todo e a voz não seria diferente. Um, bastante equilíbrio, evitar comida gordurosa, principalmente quando você vai usar a voz profissionalmente, porque os lipídios da comida mais pesada acabam dificultando a produção vocal. Vocês também podem usar sempre muita água. Estou aqui com a minha garrafinha. Sempre, andar com a garrafinha sempre. Tomar água, pelo menos 8 copos ao dia. Tá sempre reidratando. Não precisa tomar muita quantidade de uma vez, mas aos poucos, com frequência. O que também a gente pode fazer? Evitar roupas que restringam o abdômen quando você vai usar a voz. Jeans, espartilho, essas roupas que vão apertar a região do pulmão, diafragma, porque assim vai atrapalhar a respiração e vai dificultar a sua produção vocal. Evitar grito, esforço vocal, gritar, ou ter vários ataques vocais seguidos. Sussurro, por incrível que pareça, também é uma coisa que a gente tem que evitar muito para manter essa saúde vocal, porque ela é uma coisa que força bastante as pregas, pode gerar calo e outras doenças relacionadas à voz. Deixa eu ver o que mais eu posso falar para vocês. Tem gente que acha que vai preservar a voz quando sussurra, né? Acha que É, quando sussurra, você está economizando a voz, e na verdade não é, né? porque assim, a fisiologia do sussurro é bem similar à fisiologia do umbigo. A prega vocal fica muito tempo em contato uma com a outra, então pode gerar calo. É melhor você falar baixo, mas nunca aquela coisa assim, só o ar acaba com a saúde vocal, vai, aos poucos você vai piorando, né? E é uma coisa que você não vê logo, só com o tempo que você percebe que tá ficando ruim. Deixa eu ver. O calçado também é muito importante, o que você calça, porque a postura da nossa coluna é muito importante na produção vocal. Então, se você calça um sapato, uma sandália que é desconfortável, que gera um levantamento da sua coluna, que você fica
diferente da sua postura normal, vai gerar também uma diferenciação na produção vocal, na sua qualidade vocal e com o tempo pode gerar um adoecimento também da sua voz. Deixa eu ver. Comidas condimentadas. Condimentadas, muito tempero, muita pimenta, alimentos ácidos, muita comida salgada. Como eu falei, a alimentação é o alicerce da saúde no geral, né? E esses condimentados, eles podem acabar gerando um desconforto gástrico, e esse desconforto gástrico pode gerar um refluxo que vai acabar gerando um adoecimento na sua voz também, se esse refluxo passar do estômago para o esôfago e do esôfago para a laringe e para a faringe, né? Sim. Mais alguma coisa, Gi? Tem, a Lena, ela perguntou qual a diferença entre fenda e calo? Ah, fenda e calo. A fenda, você pode ter os dois ao mesmo tempo, inclusive. Porque a fenda, vamos supor que isso aqui seja as duas pregas, elas estão assim, em forma de V. Aqui é a frente, aqui é a parte de trás. A fenda, eu vou ter isso aqui, esse espaço aberto, entre uma prega e outra. Quando tem a coaptação, aqui fica aberto. O calo é porque fica tanto tempo em atrito, uma prega na outra, que gera um calo. Como quando a gente tem um calo, porque o sapato ficou esfregando na pele. E gera o calo. A fenda, ela pode ter só aqui, fecha e fica abertinho só aqui. Ela pode ser o contrário, fica aberto aqui e aqui fechado. Ou pode ser no meio também. Ou pode ser atrás e na frente e fechar só o meio, que é o que a gente chama de fenda em ampulheta. E aí o que acontece? A voz característica de uma fenda é uma voz que a gente escuta o ar saindo. Escuta mais ar do que voz. E quando é o calo, não. Você sente na voz uma aspereza. Uma coisa como que tem algo arrastando. Uma poeirinha, digamos assim. Algo arrastando junto com o ar. Durante a produção vocal. Respondido? Ok. A Ana Paula perguntou: quem é operada de amígdalas pode cantar? Não, na verdade, até facilita, né, a produção vocal. Agora, tem que ter todo um aparato, porque quando você canta antes da cirurgia, se você for cantar de novo, depois da cirurgia, até para falar, você vai perceber uma diferença, porque vai mudar toda a ressonância do som, né? Muda a passagem, por onde o som está passando, por onde o ar vai passar. Então, tem que ter todo um suporte para fazer uma reabilitação, para você reaprender por onde o seu ar vai passar depois da cirurgia de amígdala. Muito bem. Quem mais, gente? Pode fazer as perguntas aqui. Eu anotei duas, né? Mas o pessoal está entrando aí. Pode ficar à vontade para poder fazer a pergunta, tá bom? Verônica, Naline, bem-vindas. Muito bem. Deixa eu perguntar outra coisa. Aí, Ana Paula agradeceu. Em relação à hidratação. Hidratação? Então, Isso. como eu falei, Tem gente que acha que. E também em relação à temperatura, né? uhum, então, hidratação. Uma pessoa normal, o ideal, os 8 copos, que dá mais ou menos por volta de 2 litros diários de água, né? Mas, se você é um profissional da voz, se você dá aula, você atende muito o telefone, se você lida com o público em geral, então isso acaba sendo bem mínimo mesmo. Você pode tomar mais um pouquinho durante o uso da voz, é necessário que você use mais, tome mais água, aumente a frequência da hidratação.
quanto à temperatura, porque as pessoas sempre falam, né? Ah, eu tô gripada, não vou tomar água gelada não, porque eu tô gripada, porque eu tô com dor de garganta. A questão não é nem a, a gripe em si. A temperatura do gelado vai causar um choque térmico na região da glote e vai gerar um ressecamento. Porque dentro do nosso corpo a gente tem uma temperatura. Aí você vem e joga algo que está muito mais frio. Então não é que não é para tomar. O ideal a gente indica o quê? Pega no primeiro gole, na primeira colherada de sorvete, bota na boca, mas não engole. Dá uma esperada para seu corpo se preparar para o recebimento daquela temperatura. E aí você espera 2, 3 segundos e aí engole. E é isso. A questão da temperatura é justamente essa, o impacto que vai ter e o choque térmico, que vai gerar esse ressecamento da glote. Aqui, Maestro Jário, trabalho com coros e preciso cantar vários naipes. Essa mudança de registros vocais, com o tempo, interfere na classificação vocal nossa, como devo tratar? Assim, pelo meu conhecimento, depende do quanto você vai forçar essa voz para alcançar esses outros naipes, né? Não é que porque eu mudo que vai causar, mas se você gera um esforço, o esforço pode gerar o adoecimento. Se você exagera e repete muito aquele esforço, então pode gerar um adoecimento, sim. E uma mudança na sua qualidade vocal, principalmente. Interfere assim, você, já vou respondendo assim, em termos de classificação vocal, é porque a gente trabalha com músculo, né? Então, É. à medida que a gente vai trabalhando mais agudo ou trabalhando mais grave, essa musculatura ela vai distendendo, né? Ela vai ficando mais flexível para aquele tipo de trabalho que você faz. Uhum. Então, o que ele perguntou aqui, essa mudança de registros vocais, com o tempo, pode interferir na classificação. Então, você vai ficando mais flexível para o agudo ou para grave. Sua extensão vocal vai mudar, vai aumentar, né? E com a idade também, a gente vai, muitos anos trabalhando com isso, né? A gente tem mais facilidade com essa extensão vocal, né? Essa é a pergunta do Jairo. Prazer, Jairo, você por aqui. Jairo é um regente nosso. Olá, querida Gisane, da UFBA. Ah, Fábio, prazer você aqui. Mas tem mais duas perguntas. Uma foi Dilda. Ela pediu para falar um pouquinho sobre cuidados vocais para crianças. Para criança, é sempre muito complicado o cuidado vocal com criança, porque criança, né, é criança. Ele não compreende totalmente a necessidade dele evitar gritar. Por que eu não vou gritar? Né? Uma criança não quer nem saber, quer correr, quer brincar. Mas é um cuidado maior se você tem criança, você que tem que fiscalizar se ele está tomando água com frequência. E criança não quer parar de brincar para ir tomar água. Eles não param nem para ir ao banheiro, fica segurando. Aí é sempre mais complicado. Mas sempre tentar colocar na cabecinha deles. Não grita, porque gritar é o ápice. O que chega de criança com problema vocal e geralmente só leva quando já tá ruim, realmente. Porque grita no futebol, aí grita no recreio na escola, aí faz canto na igreja. Imagine, tem um esforço na hora de cantar, o esforço, o grito durante o recreio na escola, aí vai pro futebol, grita de novo com os coleguinhas, aí chega em casa, vai brincar com o irmão, grita de novo, é sempre muito complicado.
Então é isso, é uma questão de conscientização mesmo, que também é bem complicada, que é evitar gritar, evitar falar rápido para ser melhor compreendido, ao invés de gritar, fala mais devagar. E a hidratação, para a criança é sempre mais complicado manter uma qualidade vocal, né? A Dilda está perguntando que ela é professora de musicalização, então ela dá aula de música, né, na escola. E ela Uhum. disse que a sala de aula dela tem muitos roucos. Então, o que que ela faz para poder ajudar essas crianças? A rouquidão é justamente o mais comum entre as crianças por causa desse grito, dos gritos, né? E para ajudar o aquecimento. Na questão da musicalização, o aquecimento, se eles forem cantar. E tem os exercícios que a gente faz com os pacientes, mas aí que varia de uma criança para outra, porque às vezes é só uma rouquidão, mas outros já evoluíram para um calo, um nódulo. Aí tem toda uma questão de adoecimento que é pior do que só uma rouquidão. E tem que ver também, tipo, como é que essa criança fala. Ela tem um quadro alérgico, ela tem uma sinusite. Aí é sempre mais complicado, só fazendo uma avaliação, realmente. Não dá para dizer de uma forma, uma receita de bolo, não tem como. Existem formas, mas não tem uma forma para isso, entendeu? Cada caso é um caso, né? Exato. Especial. Lena está perguntando aqui, exercícios para fenda. Você tem Ai, algum? para fenda. Depende. Cooptação, principalmente, que é exercícios que são exercícios de empuxo, que a gente fala. Você faz força, ao mesmo tempo que você faz força no corpo, por exemplo, você simula que está empurrando uma parede, simula que está puxando uma mão contra a outra e faz força também para falar. Só que isso tem que ser feito com muito cuidado, porque você pode, ao invés de melhorar a fenda, pode acabar gerando uma outra questão, entendeu? Tem que ser sempre supervisionado. Não dá para eu. É, tem que, porque cada caso é um caso, né? Ó, É, a Ana Paula, tem alguma técnica para inibir o soluço na hora de que for cantar? gente, soluço é complicado, porque cada um diz uma coisa de como parar o soluço, né? Mas soluço é respiração. Tem que acalmar a respiração. Porque se você fica mais ansiosa, vai piorar o soluço. Então, é basicamente controlar a respiração. Soluço é uma ação involuntária do diafragma, né? Então, Isso. se você controla o diafragma, se você ficar mais calma, à medida que você vai ficando mais calmo e controlando a respiração, o soluço vai passando. Gente, perguntas! Nós estamos aqui, ó. Lena agradeceu, né? A Dilda também agradeceu a pergunta, a resposta. Muito bem. Vão entrando aí, Simval. Bom, eu não sei que horário, eu estou sem horário, você tem horário aí? São 6h30. 6h30. Então, Carol, fique aí. Eu acho que Certo. há mais perguntas aqui, peraí. Eu vi uma pergunta, eu acho. Peraí. Exercícios de resistência peraí, podem ajudar a curar a fenda? Então, curar é uma palavra assim que eu meio que abomino quando a gente trata de questões vocais, porque assim, cura é meio que milagroso, né? A gente faz uma terapia. A fenda, ela vai depender também de todo o comportamento vocal da pessoa. Porque se você tem a fenda, vamos fazer a terapia? Vamos. Faz o exercício em casa, além do que você faz com o profissional. Você muda seu comportamento vocal ou permanece o mesmo comportamento que causou o aparecimento da fenda?
Aí, se eu vou fazer um exercício de resistência, tá? Vamos fazer o exercício de resistência. Mas eu faço a resistência, mas não tento forçar o fechamento, a coaptação da prega. Pode melhorar a qualidade vocal, mas não quer dizer que vai curar a fenda. Existe um, uma seleção de formas para a gente chegar até uma melhoria dessa fenda. Faz a resistência, faz a força, faz a semi-oclusão, que é para ir, é um combinado de técnicas até chegar ao resultado que a gente pretende alcançar. Ok. Teve uma outra pergunta aqui sobre pigarro e coceira na garganta. Como é que faz para poder amenizar o pigarro? Finge que não tá com ele. Hã? Finge que não tá com ele, esquece dele. Dá um beliscão em si mesmo, mas não faz o pigarro. O pigarro é um ataquezinho vocal, né? Aí imagine você dando vários ataques vocais, causando aquele na prega, um atrás do outro. Vixe! Aí, além do pigarro, você vai causar uma questão fisiológica na prega, né? Pode gerar um nódulo aí, um calo, e aí pode chegar a um caso cirúrgico também. Então, tá com pigarro, dá um beliscão em si mesmo, para esquecer que tá com pigarro. Coça em outro lugar do corpo, mas não coça a garganta. Toma água, faz As outra pessoas coisa. têm uma mania que as pessoas fazem de fazer, Isso. né? Ou então É, tossir, ou então fazer hã, toda hora, né? uhum. Então, Ah, é tudo intensificando o ataque que você tá dando na prega, né? Primeiro começa só com aquele, só movimentando aqui, depois fica um pouco mais sonoro, aí depois vira uma tosse. É só aumentando o grau da coisa que você tá fazendo, do ataque vocal, né? Que você tá fazendo com a prega. Então, quanto maior esse grau, mais dano você tá causando aí na prega. Aqui o Simval, quando eu canto, as veias, as veias da minha garganta ficam bem tensionadas. E a professora Naline e a professora Dilda já me ensinaram exercícios, mas mesmo assim eu tenho muita dificuldade em um tempo posso ficar sem cantar. Tenho dificuldade. Quando canto, às vezes, ficam bem alteradas. Que fica bem alterado. É porque talvez seja uma questão já de já mais de piora vocal que não seja mais suprida com o aquecimento que todo mundo faz, o aquecimento em comum com os outros com quem você canta. Seria uma necessidade mais de uma coisa mais para você, entendeu? Um aquecimento mais voltado para o que você está tendo na demanda e não para a demanda em grupo. Uhum. E isso eu Hum. estou considerando que a pessoa faça um canto coral, né? Então, e se você Ah, canta sozinho, então existe uma diferença ainda maior nesse aquecimento, porque não deve estar sendo suficiente. E sua resistência e, guardando energia, guardando a ar no pulmão, deve estar diminuída. Então, tem que trabalhar a resistência e trabalhar respiração para poder melhorar a produção e o tempo, aumentar o tempo máximo de fonação que está encurtado. ok. Maiara, de quanto em quanto tempo o cantor ou profissional de comunicação tem que fazer exame com acompanhamento com otorrino? Então, o ideal é que você coloque o otorrino na sua listinha de exame
anual no mínimo. Se você tem uma agenda muito frequente, então 6 em 6 meses, pelo menos. 6 em 6 meses. E se tiverem questões respiratórias, como rinite, que quase tudo tem hoje, alergias, sinusite, questões gástricas também, então a frequência é um pouco maior, de 3 em 3 meses, para ver se está tudo certo. A Evangier, Gigi, gastrite causam micromódulos nas cordas vocais? Deve ser nódulo. Então, a questão da gastrite é assim, não é porque você vai ter gastrite, não é porque você tem gastrite que você vai ter questões vocais. Se você tem um refluxo gastrofaríngeo, aí você vai ter questões vocais. E o que acontece não é o aparecimento de outras lesões, pelo menos não de início. O que vai acontecer é que o refluxo é ácido. É ácido gástrico que está voltando por onde não deveria. Então, ele vai queimar epiglote, a borda, as pregas vocais. Então, ele vai gerar realmente uma queimação ali. Esses micronódulos já podem ser uma outra questão, uma outra lesão que está surgindo que não está ligada ao refluxo. Muito bem. Deixa eu olhar aqui. Ai, eu acho que eu virei aqui a câmera. Deixa eu ver se eu consigo alcançar as perguntas que estavam aqui. Ah, entrevista maravilhosa, de parabéns, ótimas perguntas. Pessoal, pode entrando. Simval, então, certo, então eu devo procurar qual profissional? Simval perguntou aqui, deve ser em relação à pergunta que ele tinha feito. Mas tem mais uma pergunta aqui. Peraí que. Ai, peraí. É, alguém perguntou sobre adolescentes, né? Adolescente está na mudança de voz, está na muda de voz, e aí quer saber os cuidados que o adolescente nessa muda de voz deve ter. Então, muda de voz é sempre bem complicado, principalmente para homem, porque muda muito o registro. Mulher, a voz geralmente fica só mais fina, fica mais, ganha suas características pessoais, mas homem é mais difícil porque há uma diferenciação enorme, porque a laringe se eleva, modifica toda a questão fisiológica. Então, o cuidado não é tanto nem o cuidado muito específico, mas está sempre ligado na hidratação. Se está vendo que está tendo alguma dificuldade, procura um profissional, vamos ver se está tendo outras questões. Vai no otorrino, ver se tem alguma alteração, se tem algo que está indo errado. Ver se for um adolescente que canta. Vai no endocrinologista para ver as questões hormonais, se está tudo certo. E é isso, é o básico. Mas, no geral, a mudança vocal não deve exigir muita diferenciação no cuidado com a voz. É o mesmo. Água e evitar gritar é o que a gente vem falando aqui. Aquela coisa que a gente martela sempre. Isso. Tem que lembrar que a voz, a laringe da criança, né? Ela é molinha e ela continua molinha até se formar. Então, quando se Isso. fala cuidado do adolescente nessa fase da adolescência que está mudando, é que a laringe ela ainda está ficando mais durinha, né? Então, É, qualquer abuso vocal pode uhum, fazer que ela tenha aí como é que fala? Uma mudança para a vida toda, né? Porque ela vai solidificando, as cartilagens vão ficando mais durinhas. Então, daí a preocupação na muda vocal, você não ter um abuso vocal e
não explorar muito da voz. Eu sei que os adolescentes adoram cantar, né? Na fase de Isso. adolescente, eles gostam de cantar e gostam de cantar tudo. E querem cantar Uhum. tudo. Que é Então, o mais daí, complicado. exatamente. Daí a importância de procurar um profissional da voz que acompanhe esse adolescente para que não tenha, assim, futuramente alguma coisa, uma sequela que vai ficar para a vida Um toda. prejuízo nessa qualidade, né? É isso aí. Mas, gente, tem mais alguma pergunta em relação à saúde vocal? Carol está aqui e eu não sei nem se vai dar tempo de falar sobre classificação. Que hora é essa aí, Carol? São 6h40. Bom, então nós temos 20 minutos. Fica aí, Carol, e eu vou falando também sobre. Vou falar rapidinho sobre classificação. Vocês podem fazer a pergunta de vocês sobre classificação vocal. E a gente já começou, né, falando sobre adolescência, que é a fase que a pessoa começa a formar de verdade a voz, né? E aí ela vai, a laringe vai ficar num lugar, vai solidificar num lugar que vai definir realmente que tipo de voz ela tem. Quando criança, eles têm uma laringe semelhante, né? Só a gente tem uma classificação vocal quando a pessoa é criança de sopraninos e contraltinos. E depois que ela passa para essa muda vocal, então vai definindo de acordo com a, os músculos, as cartilagens, né? Que tipo. Aí Carol vai anotando as perguntas para mim. Aí tem umas perguntas aí. Aí a gente vai classificando. Então, quando a pessoa já fica com a voz mais madura, depois dos 21 anos, mais ou menos, que a voz fica certinha, a cartilagem vai ficando arrumadinha. Então, por exemplo, às vezes o homem ele fica com a voz mais agudinha. Então, quando ele fica com a voz mais aguda, normalmente ele é classificado como tenor, né? Se ele fica com a voz média, que não tem muito agudo e nem muito grave, a gente chama essa classificação de barítono. E quando ele muda a voz para uma região muito grave, então essa voz ele é chamado de baixo, né? Alguns, na muda vocal, acontece que a criança, às vezes, fica um pouco confusa, porque ela tem a voz mais aguda e ora tem a voz mais grave, né? E tem aqueles que já vão ficando com a voz muito grave, né? Eu tinha um aluno na orquestra jovem, no coral da orquestra jovem, ele tinha a voz muito grave. Então, os outros alunos tinham a voz um pouco mais aguda e ele tinha aquela voz bem característica de baixo mesmo, né? E aí essa pessoa às vezes fica um pouco deslocada, sem saber se ela pertence a um determinado grupo. Isso acontece na adolescência, né? No caso das mulheres, quando se passa da voz infantil para a voz adulta, quase que essa mudança não se nota muito. Mas algumas mulheres aumentam a extensão vocal, e se tem essa extensão vocal bem agudinha, então a gente chama de soprano. Se tem uma voz um pouco mais pesada, um pouco mais encorpada, ela se chama mezzo-soprano. E quando a criança fica um adulto com a voz muito mais grave, então, no caso da mulher, se chama contralto. No nosso país, a gente tem poucos contraltos, né? A gente quase não encontra vozes contralto, a gente encontra mais meso e muito, muito soprano. Eu estou com uma tossezinha aqui. Encontra muito soprano, que nem as vozes masculinas. É muito raro a gente encontrar um baixo, de verdade. A gente encontra muito barítono, desculpa, e muito tenor, né? Quais são as perguntas aí, vocês? Desculpa. Perguntas?
Qual seria o instrumento musical e extensão do contratenor? Então, a gente vai falar também. Existe alguma avaliação simples para saber a própria classificação vocal? Existem. Quem quiser saber, por exemplo, o soprano. Espera que eu falo de contratenor, viu, Cris? Por exemplo, o soprano normalmente vai, não sei se dá para ouvir aqui, do dó médio, meu piano está com um pouquinho com problema, mas normalmente essa extensão vocal vai mais ou menos de 2 oitavas. Então a gente tem aqui do dó até o dó 3, no caso, que é o dó central, que nos Estados Unidos chamam de dó 4, o dó 4, que é uma oitava acima, e o dó 5. Então, quem é soprano normalmente tem essa extensão vocal. Mezzo vai do Lá 2 até o Lá 4, que é essa extensão. Né? O contralto vai do Fá, mais ou menos, talvez mais baixo ainda, até o Mi, Fá. Então, essa é a extensão vocal. E no caso das vozes masculinas, sempre uma oitava abaixo é o mais indicado para você sentir a sua tessitura vocal. Existe extensão vocal, tessitura vocal e registro. São 3 coisas diferentes que às vezes as pessoas confundem. Extensão vocal é tudo que você pode emitir. E tessitura vocal é aquela região mais confortável. Então, a gente classifica a voz dentro da tessitura vocal e não da extensão vocal. Às vezes a pessoa pode ter muitos sons, muito agudo ou grave, mas não é uma região confortável, né? Então, a gente classifica daí. Cris perguntou sobre... Não vi a pergunta de Cris, deixa eu voltar aqui. Sobre contratenor. Normalmente, a pessoa que é contratenor, normalmente ela tem uma facilidade na região aguda. Então, ela tem mais facilidade. Se um tenor vai, por exemplo, ao dó 4, um contratenor vai um pouquinho mais. Talvez ele faça essa cobertura, digamos assim, do registro e consiga avançar mais, né? Então, ele faz uma extensão pegando o falsete, digamos assim. Então, ele junta com o falsete e aí ele tem esses agudinhos, um pouco mais agudinhos. Ok? Tem mais as vozes. Antigamente tinha, na época de Bonaparte, tinha os castrados, que eram os homens que eram castrados. E aí, quando eles eram castrados, eles, antes da puberdade, então eles tinham a voz um pouco mais agudinha. Então, eles eram os castrados que cantavam nos coros. Isso aí é uma outra coisa. Vou tomar assim, Dilda. Deixa acabar aqui um pouquinho que eu vou tomar mais água. O que mais, gente? Fizeram outras perguntas aí? Parece que passou umas perguntas e eu não vi. Viu perguntas aí? Avaliação de classificação vocal. O que mais? Podem fazer perguntas, gente. Indicações de peça para barítono? Cris, me pergunte no privado que eu posso te passar uma relação de peças para você estudar, se você for barítono mesmo. Se essa classificação vocal é barítono. Cris é lá de Ilhéus, na Bahia. Muito bem.
Que mais, gente? Se for sobre saúde vocal, pergunte também, que Carol está aqui pronta para responder. Nós temos quantos minutos aí? Indicação de exercícios para soltar a voz. Quer responder, Carol? Exercício para soltar a voz é o aquecimento, né? Aquecimento, exercícios de ressonância, né? Ressonância, que geralmente está incluso no aquecimento, no aquecimento que a fono faz, no aquecimento que o professor de canto faz. Não tem muito segredo. O aquecimento é quase o mestre da voz. Eu gosto muito de pensar no bocejo. O bocejo te dá um aparato para que você possa soltar, né? E a voz possa sair com mais liberdade. Eu gosto de usar o bocejo. Que a gente trabalha com o levantamento do palato e o abaixamento da laringe, né? Ô, doutor Esdras, seja bem-vinda, vindo. Então, quando a gente faz todo esse aparato, né, o ar vem, passa pelas pregas vocais e ele sai de uma forma que mais livre, solto, né? E aí a gente pode ouvir, ele toma toda a parte oral, mais oral do que nasal, né? E o som sai muito bem projetado. Pode falar. É que, assim, o bocejo, ele acaba trabalhando toda a musculatura, região laringe e face, né? Então, ele trabalha tudo, ele solta tudo, como usando o termo que usaram, ele solta toda a musculatura. Então, acaba facilitando na hora da produção, né? Da projeção. Eu costumo dizer com os alunos que quando a gente vai bocejar, normalmente a gente faz, né? A gente faz um barulho grande. E aí, na hora de cantar, a gente tem aquela timidez. E aí a gente pega o microfone e fala... Então, quer dizer, o bocejo, ele tem todo o aparato. Porque como você está relaxado, você consegue produzir aquele som, né? Grande. E quando a gente cantar, a gente tende a fechar tudo por timidez ou por vergonha, né? Aqui, Lena, o bocejo é uma ótima referência para entender a projeção natural. É mesmo. E aqui, estou conseguindo... Aqui, meus alunos, principalmente os adultos, não soltam a voz quando cantam, mesmo eu fazendo o aquecimento vocal antes. Então, tem que fazer com que eles relaxem mais, né? Você falou de tessitura e extensão vocal. Faltou falar de registro. Ah, sim. Tessitura ou extensão é tudo que envolve a voz. Tessitura é a parte confortável, né? E registro são as partes que estão dentro da tessitura vocal, que é o registro de peito, registro médio e registro de cabeça, né? Quando eu mudo registro de peito logo para o registro de cabeça, a gente tem aquela quebra vocal. Então fica tipo uma pessoa que canta, parecendo que, sabe aquele cantor que canta na região de peito e canta na região de cabeça, e aí parece que são duas pessoas que estão cantando, parece que são duas pessoas, mas uma é na região aguda, na voz de cabeça, e outra na região de peito. Então o registro são essas partes, né, onde ressoam, onde a gente consegue perceber, e entre um registro e outro tem as quebras, né? Isso define um registro. O que mais? O que fazer para melhorar o soprano? Que exercícios fazer? Acho que a gente tem que fazer, além de trabalho
que faça com que você tenha uma boa. Você tem que fazer exercícios, vamos pensar aqui na prega vocal como um músculo, né? Então, se você vai ser um atleta, você tem que fazer todos os dias exercícios de alongamento, você tem que fazer uns exercícios para fortalecimento do músculo. Então, você tem que pensar na prega vocal, se você for cantar, e se for ser um soprano, se você é um soprano mesmo, melhorar seus agudos, tem que fazer esses exercícios. Então, seria bom você acompanhar com um professor. Você, de uma outra referência, daqui, fala sobre o registro, o que mais? Participe de um pequeno coral em minha paróquia e tenho pouca experiência. Deixa eu ver. A frequência do som muda drasticamente quando saímos de um registro de peito para o registro de cabeça. Muda sim. A forma que você coloca o som, isso muda. E às vezes a gente pode fazer. Outro dia alguém me mandou um vídeo de um coreano, que eu esqueci o nome dele agora, e alguém falou assim: analise esse vídeo. E ele fazia assim uma região grave, com o registro de peito dele, né? E fazia uns agudos com a voz de cabeça dele, mas mudando a forma de colocar o som, né? E pareciam que eram duas pessoas. Ele cantava no grave, uma parte, depois cantava na outra parte a, a, a música e parecia que era uma mulher cantando. E aí eu fui olhar, fui para o piano para saber a extensão vocal e não tinha nada demais. Era um registro de barítono, digamos assim. Ele não passava daquilo. Mas a forma como ele colocava o som dava a entender que era uma mulher que cantava muito agudo e um barítono que cantava muito grave. É curioso isso, né? O que mais? Gi, é que assim, a questão de percepção é sempre bem complicada, né? A pessoa tem que ter um ouvido muito bom, porque quando compara uma pessoa com outra, principalmente, como essa É, questão de um ser agudo demais, outro grave demais, é bem relativo. Percepção é sempre complicado. é. Eu fui pro piano para poder tirar as minhas provas, porque se você só ouvindo, você fica impressionado com o que a pessoa pode fazer. Mas aí eu O fui psicológico acaba, e o fala. psicológico acaba interferindo. Você fica impressionado com o que a pessoa está fazendo. É uma questão bem interessante. Eu falei assim, poxa, ele conseguiu fazer da extensão dele, que não era muito, uma extensão muito grande, uma forma de ganhar dinheiro, né? Porque ele se tornou bem famoso. Muito bem. Nós temos quantos minutos aí, Carol? Deixa eu ver se dá para responder mais perguntas. 5 minutos. 5 minutos. Tem ideia da idade que o adolescente muda a extensão fixa? Você quer responder essa? Então, a voz ela vai envelhecendo junto com a gente, né? Tem a voz do bebezinho, que é o choro. Aí tem a voz de criança, que a gente não consegue definir muito se é uma voz de menina ou uma voz de menino, se a gente não estiver vendo ele. E aí vem a voz do adolescente, que ocorre a muda. A voz do adolescente meio que se estabiliza, você consegue realmente definir se é um menino ou uma menina, e você consegue saber quem está falando com você mesmo, sentado com a pessoa lá para os 16. 6, 17. Aos 21, a voz da gente estabiliza realmente. Aí a gente tem um período de qualidade vocal mais, mais estável. Até mais ou menos uns 50 e pouco, que vai começar a ocorrer novamente as questões hormonais. E aí a gente tem uma perda na qualidade vocal, mulher acaba ficando com a voz um pouco mais grave, o homem fica com a voz um pouco mais aguda, e aí por volta dos 60 você perde um pouco a qualidade vocal. Então é isso, entre os 16 e os 16 você estabiliza no adolescente, no 20, aos 21 por aí você tem uma qualidade
estável até por volta dos 50, 40, 50. Muito bem. Vamos terminar aqui, porque vai cair. Então, eu agradeço, Carol, por estar aqui como nossa convidada especial. E volte Eu que mais vezes, agradeço pela oportunidade. né, com a sua presença. E vocês podem fazer mais perguntas também, para a gente poder responder. E talvez a gente faça uma outra live aqui só com classificação vocal, com mais detalhes para vocês, tá bom, gente? Obrigada mais uma vez, Carol. Um beijo para Por nada, vocês. eu que agradeço. Pode falar. Não, eu que agradeço. Muito obrigada pela chance, pela oportunidade. Sempre bom te ver, né? A gente quase não se vê numa situação. Muito bem. Beijão, gente. Até a próxima live. Eu vou deixar gravada aqui no meu. Vai ficar 24 horas gravado aqui no meu story, no Instagram, @Gisanem. E aí você pode compartilhar com alguém até amanhã, 24 horas depois. Tá bom? Até mais.